ai que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo, santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Diga para ele que o seu passado você entrega para ele. O meu passado, o seu futuro, o meu futuro, os sonhos que um dia você ainda irá realizar. Sua esperança, minha esperança e os meus planos, todos
Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É para mim sempre uma alegria estar aqui com vocês nesse tempo de culto nos lares. Essas últimas semanas nós temos estudado sobre piedade, utilizando como base para esse estudo o livro Exercita-te na Piedade, esse livro aqui do Jerry Bridges. Hoje nós iremos abordar o capítulo 10 desse livro, cujo tema é santidade. No desenvolvimento de um caráter piedoso, um dos principais sinais que fica evidente é a busca pela santidade. Deus chamou todos nós, sem exceção, para que vivamos uma vida santa. Todo cristão, seja ele pobre ou rico, com instrução ou sem instrução, influente ou não, todos nós somos chamados para ser santos. Esse chamado, ele se baseia no fato de que o próprio Deus é santo. Nesse sentido, para desenvolvermos um caráter piedoso, nos aproximando do seu caráter, precisamos nós sermos santos. Precisamos diligentemente buscar a santidade. O exercício da piedade abrange a busca da santidade, porque Deus diz, por intermédio de Pedro, em 1 Pedro 1,16, sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, porque Deus é santo, Ele também requer de nós que sejamos santos. Santidade, dada a sua importância, certamente é um tema que você já ouviu em alguns momentos da sua caminhada cristã. Nesse sentido, você deve reconhecer que santidade em nada tem a ver com obedecer uma porção de regras ou usar e deixar de usar determinado estilo de roupas. Santidade sim tem a ver com a nossa conformidade ao caráter de Deus. O sentido básico de ser santo é ser separado, sem pecado. Hebreus 4, no versículo 15, nos fala da vida do nosso Senhor Jesus assim na terra. E obviamente nos indica que devemos também ser assim em semelhança a Ele. Embora entendamos essa necessidade, podemos reconhecer que jamais atingiremos esse alvo de santidade plena como o nosso Senhor Jesus. Nós jamais atingiremos esse alvo na vida presente pelo efeito do pecado em nós. No entanto, esse deve ser o nosso alvo e objetivo de nossos esforços e orações. Quando Deus nos chama para sermos santos, Ele deseja que nós nos afastemos do pecado. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Corinto, ele diz para que purifiquem de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Também o autor de Hebreus nos exorta a eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguirmos e o pecado que nos assedia. Hebreus 12, versículo 1. Pedro nos exorta a nos abstermos dos desejos carnais que combatem contra a nossa alma. 1 Pedro 2, versículo 11. Nesses textos vemos as expressões como purificar, eliminar e abster, que comunica como devemos ser separados do pecado. Eu quero te convidar a ler comigo o texto de 1 João, no capítulo 2, versículos de 15 a 16, que diz assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as tentações dos bens, a ostentação dos bens,
não provém do Pai, mas do mundo. Nesse texto que acabamos de ler, vemos um forte indício um forte incentivo para nos separarmos do pecado. O apóstolo João nos exorta a não amar o mundo e o que nele há. E isso em nada tem a ver, meus irmãos, como socialmente nos afastarmos do mundo, mas sim de suas influências pecaminosas, das tentações invasivas da sociedade ao nosso redor. Talvez tenhamos aqui um dos maiores desafios da vida cristã. O autor vai dizer que honestidade e pureza já não são elementos essenciais de nossa cultura. Mentir, trapacear, furtar, infelizmente hoje são comuns em negócios, na educação e nos esportes, por exemplo. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 19, nos diz que os cristãos de sua época viviam no mesmo tipo de sociedade. Por favor, leia comigo esse texto. Efésios 4, 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Os cristãos do primeiro século possivelmente viviam em uma situação muito pior do que a nossa. O texto ele relata que existia uma total falta de emoção sobre assuntos morais. E nesse cenário, em meio a tamanha impiedade, os cristãos deveriam deixar os traços da natureza do pecado e revestir-se da justiça e santidade. Deus espera de nós o mesmo hoje em dia, meus irmãos. Nós temos a responsabilidade de buscar a santidade, mesmo numa sociedade pervertida, em meio a tantas tentativas de incutir as suas práticas em nós. Dizem que mãe é tudo igual, né? E se a sua mãe é igual à minha, você vai se lembrar que, quando pequeno, seus amigos lhe chamavam para ir a algum lugar e você, na tentativa de convencer sua mãe, lhe dizia: mas mãe, todo mundo vai. E qual era a pronta resposta que você recebia? Você não é todo mundo. Como redimidos no Senhor, de fato, nós não somos. Ainda que a situação fique pior a cada dia, que sejamos tentados cada vez mais, que sejamos inclusive criminalizados pelos princípios bíblicos que prezamos, ainda assim, meus irmãos, devemos nos manter firmes aos chamados que recebemos. Devemos ser santos, porque Deus é santo. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. Talvez uma pergunta que fique em sua mente é: como então nós buscamos a santidade? O conhecimento do Evangelho, a atuação do Espírito Santo, a renovação da nossa mente pela Palavra de Deus, a aplicação da Bíblia na nossa vida cotidiana, a dependência do Senhor em oração, tudo isso tem um papel fundamental na nossa busca por santidade. Somado a isso, o autor vai destacar 5 elementos essenciais da santidade. O primeiro deles é convicções, conhecimento da verdade. Olhando para o texto de Romanos 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz para não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas sim sermos transformados pela renovação da nossa mente. E nesse processo de renovação da nossa mente, nós firmamos convicções. Entendemos então a vontade de Deus para a conformação da nossa conduta e caráter ao dele.
À medida que avançamos na aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, nós começamos a formar convicções baseadas na Bíblia. E é interessante perceber que, conforme avançamos na renovação da nossa mente, o Espírito Santo ele nos direciona, nos dando cada vez mais maior compreensão de sua palavra, assim como nos permite desenvolvermos mais convicções que se conformem cada vez mais à sua vontade. O autor vai dizer que é nesse ponto que a santidade começa, com o conhecimento da verdade, que renova o nosso entendimento e nos capacita a compreender como Deus quer que vivamos. O segundo elemento é o compromisso com a obediência. O título desse livro, né, como nós vimos lá no início, referenciando o 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, exercita-te na piedade. Quando Paulo usou o verbo exercitar, ele estava trazendo aqui a perspectiva de treinamento, de se preparar, como um maratonista, por exemplo. Você pode imaginar que para correr uma maratona existe um grande preparo, exige um grande preparo, e certamente exige disciplina e diligência nesse processo. Foi isso que Paulo queria que Timóteo e também nós hoje façamos, exercitar-se espiritualmente no sentido da piedade. E como já vimos até aqui, para a piedade é preciso santidade. Quando optamos por não obedecer à palavra de Deus, nós nos exercitamos na direção errada. E quando obedecemos à palavra de Deus, nos exercitamos na direção certa. O salmista, reconhecendo a necessidade de obediência plena, né, completa à palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 4, ele diz: Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então, o compromisso de obedecer a Deus e a sua palavra, ele é essencial na vida do crente. O terceiro dos 5 elementos fundamentais da santidade é a disciplina das escolhas diárias. Para vivermos a santidade para a qual Deus nos chama, é preciso que façamos escolhas certas diante de cada tentação específica. Mencionando Tito 2, do versículo 11 ao 12, o autor nos lembra que a graça de Deus nos ensina para renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Dizer não ao pecado também é dizer não aos nossos próprios desejos. O pecado rotineiramente nos atrai por meio dos nossos desejos e afetos. Nem todos os desejos eles são pecaminosos, né, meus irmãos? Devemos desejar conhecer a Deus, por exemplo. Mas as Escrituras, elas nos alertam para os desejos maus. E para esses, a nossa escolha deve sempre ser não. Não podemos fazer isso apenas na força da nossa vontade ou na ilusão de acompanhar o nosso coração. Dizer não ao pecado e viver em busca da santidade, isso é possível na dependência do Senhor, que nos direciona a fazer as escolhas certas. Nesse sentido, nós avançamos também para o 4º elemento, que é a dependência do Espírito. Quando consideramos a responsabilidade pessoal de ações práticas, nós corremos o risco de pensar que podemos
alcançar determinado estágio dependentes tão somente de nós mesmos, da nossa força e capacidade. E isso meus irmãos, um grande engano. Na busca da santidade e do caráter piedoso, nós somos sim pessoalmente responsáveis, mas também somos totalmente dependentes. Podemos ser extremamente diligentes na busca por santidade, mas há coisas que por nós mesmos não conseguimos alcançar. Não conseguimos mudar o nosso coração, por exemplo. Apenas o Senhor pode. Reconhecer a nossa responsabilidade e dependência do Espírito Santo é um dos pontos cruciais do exercício da piedade. Aplicar regularmente esse princípio é algo que todos nós devemos fazer. O quinto elemento é um desejo centrado em Deus. Você já parou para se perguntar por que você não deve desejar pecado? Tudo bem, nós sabemos que o pecado não é algo agradável aos que amam a Deus. Nós passamos o estudo todo dizendo que devemos nos abster do pecado e buscar a santidade. Isso é correto. No entanto, eu vou ser mais específico aqui na pergunta que eu estou fazendo. Quando você reconhece que pecou, qual é o sentimento que lhe acomete? Referenciando um escritor do século passado, o autor ele vai dizer que a maioria de nós, quando pecam, ficam mais aborrecidos com o rebaixamento da nossa autoestima do que tristes com a desonra a Deus. Ficamos irritados com o desapontamento de nos ver fracassar enquanto não nos entristecemos pela ofensa cometida ao nosso Senhor. Esse tipo de desejo centrado no ego não honra a Deus. Durante essas semanas de estudos, nós temos visto que a piedade é centrada em Deus. Dessa forma, o desejo de santidade e a motivação para buscá-las não deve ser para satisfação pessoal ou por um auto-reconhecimento, mas sim tendo Deus como centro para a honra e glória dele e em amor a ele. Imagino que você concordará comigo que desenvolver uma motivação centrada em Deus não é uma tarefa fácil. Nós somos, por natureza, centrados no Ele. Se formos honestos e examinarmos com cuidado, veremos que muitas vezes, em diversas questões, nossa motivação está centrada no Ele. Que nós possamos confessar essa falha e renunciá-la, de forma que Deus ele seja o centro de nossas vidas em tudo e em todo o tempo. Até uma próxima, meus irmãos, e que Deus nos abençoe.